Oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Terra em Chamas, do Bernard Cornwell. Terra em Chamas é uma publicação de 2014 da Editora Record, com tradução de Alves Calado, e é o quinto livro da série Crônicas Saxônicas. Já tem resenha dos outros 4 livros aqui no canal. Os vídeos vão estar aparecendo nos cards ao longo dessa resenha e eu vou deixar também na descrição do vídeo. A série Crônicas Saxônicas é composta por 13 livros que contam a história do rei Alfredo de Wessex e dos seus descendentes. O Alfredo foi rei de Wessex, ou o que hoje a gente conhece como a Inglaterra, entre 871 e 899 d.C. Na época, o que hoje é a Inglaterra, e pelo que eu estou entendendo aqui, o Reino Unido inteiro, era divididos em pequenos reinos e pequenos territórios que eram governados, cada um ali por um governante, e eram independentes. Em comum, eles tinham uma coisa: o idioma que eles falavam, o inglês. Então, o Alfredo, ele tinha esse sonho de reunir todos os reinos falantes da língua inglesa num reino só, que ele, na época, chamou de Inglaterra. Mas o trabalho dele não vai ser tão fácil assim não, tá, gente? O Essex e os reinos ali próximos, os reinos aliados, os reinos vassalos, vão sofrer com várias invasões de dinamarqueses em maior escala, são os que mais incomodam eles. Dinamarqueses esses que a gente conhece com o nomezinho Vikings. E também ele vai sofrer invasões de escoceses e galeses. A série Crônicas Saxônicas são livros históricos, ou seja, são baseados em fatos reais, então boa parte do que o autor vai narrar aqui pra gente realmente aconteceu. Mas para contar essa história ele toma algumas liberdades criativas e cria algumas situações ficcionais e cria até personagens ficcionais. A começar pelo protagonista dessa história. O Uhtred, ele não existiu no mundo real, ele é um personagem inteiramente ficcional em que o autor vai usar como recurso para contar essa história. Então ele vai colocar esse personagem nos locais em que ele precisa estar para ele poder contar essa história pra gente. Mas podem ficar tranquilos que o autor vai ser absolutamente claro com o leitor e vai contar pra gente o que acontece aqui, que é real, e o que é criação dele. É por isso que é absolutamente imprescindível que você leia a nota histórica que tem no final desse livro, e não só desse livro, tá? Qualquer livro do Bernard Cornwell que você for ler, que tiver nota histórica, leia a nota histórica, pelo amor de Deus, pra você entender o que foi criação dele e o que é real. Ele sempre dá essa explicação ao final dos livros. E não só as notas históricas, tá? Terra em Chamas, por exemplo, tem algumas informações extras que não são exatamente extras, porque ajudam na nossa compreensão da história. Ó. Tem um mapa, tem uma lista de topônimos, tem uma árvore genealógica da família real de Wessex, tem a nota histórica e tem a nota da tradução. Leiam tudo isso, tá? Não pulem e vão direto para a história. Vocês precisam ler isso. E eu recomendo até ler na ordem que eles aparecem. Então, a nota histórica que está no final, lê ela por último. A lista de topônimos, dá uma lida nela antes de você começar a ler a história em si. Porque isso, gente, consulta o mapa também e vai fazendo isso até ao longo da história. Essas informações todas, elas são absolutamente essenciais para a história e ajudam a gente principalmente a entender quais locais o autor se refere, que na atualidade, que nome que eles tinham aqui, sabe? Porque eram nomes diferentes. A gente está falando aqui de um inglês bastante antigo, então ele dá essa explicação pra gente e tudo isso combinado com a história é sensacional, sabe? Não deixem de ler a nota histórica nem as outras informações que tem nos livros do autor, pelo amor de Deus. Em Terra em Chamas, o Alfredo já tá com a saúde bastante debilitada e alguns inimigos dele e até alguns aliados só estão esperando ele morrer para invadir o Essex. Harald Cabelo de Sangue é um líder viking que tá pretendendo invadir o Essex também exatamente por esse motivo. Só que ele vai ter os planos dele frustrados pelo Uhtred. Mas eu já falei aqui antes nesse canal para vocês não esperarem muita facilidade e alegria para a vida dos personagens do Cornwell, né? Quando tá tudo dando certo demais,
tá tudo ali saindo conforme planejado, tá tudo lindo e maravilhoso, pode saber que algo vai dar errado. O Thread acontece uma coisa aqui que abala muito ele acaba rompendo com o Alfredo e decide que já tá mais do que na hora dele tomar de volta o castelo, a fortaleza, vamos chamar assim, da família dele, que foi tomada dele quando ele era criança lá no primeiro livro, O Último Reino. Não vou dizer pra vocês se ele vai conseguir isso ou não, vocês vão ter que realmente ler pra poder saber, mas a única coisa que eu posso dizer pra vocês é que o Essex está longe de ter paz e o Thread ainda vai lutar pela família real de Essex outras vezes. As Crônicas Saxônicas são histórias de guerra, então se você gosta de livros que mostram a Idade Média como ela realmente foi e com batalhas bastante intensas e sangrentas, essa é a história ideal para você. O Bernard Cornwell, ele sabe descrever uma batalha como ninguém. Então, tudo que vocês podem imaginar, luta com escudo, luta com arco, luta com lança, luta com a espada, ele sabe descrever muito bem. E ele descreve isso com uma riqueza de detalhes tão grande, com uma intensidade tão grande, que a gente se sente realmente ali dentro daquela luta com aquele personagem. É absolutamente incrível. Os personagens também são muito bem construídos e muito cativantes. O Thread, ele é um guerreiro muito bom e ele é ousado. Então, por vezes aqui, ele vai vencer uma batalha usando nada além da inteligência, da estratégia e da ousadia também. O Alfredo é descrito aqui como um personagem muito inteligente, e ele realmente é muito inteligente. Às vezes até os personagens que aparecem num livro só, ou morrem num livro, ou somem nos livros seguintes da história, são muito bem construídos. Por mais que sejam livros históricos em que a gente precisa prestar bastante atenção nos detalhes, os livros não são chatos e nem monótonos. O Bernard Cornwell, ele escreve de um jeito muito fluido, então é muito rápido de ler. E ele coloca algumas reviravoltas em alguns pontos chaves da história que faz com que a gente fique absolutamente preso na leitura. Eu tenho certeza que mesmo se você não gostar de história, você vai gostar dos livros do autor. Existe uma confusão com os livros do Cornwell que é sobre o gênero no qual eles se encaixam. Algumas pessoas erroneamente se referem aos livros do autor como sendo de fantasia. Gente, são romances históricos, tá? A única história dele que eu não tenho muita certeza que é um romance histórico é aquela trilogia dele do Arthur, porque eu ainda não li. Mas mesmo assim, pelo que eu já ouvi outras pessoas falando, aquela série, por mais que o Rei Arthur seja sempre retratado em histórias de fantasia, aquela série, o Bernard Cornwell está mais interessado na figura histórica mesmo. E a confusão ocorre principalmente por dois motivos. Algumas pessoas consideram que se um autor cria personagens fictícios ou muda o gênero de algum personagem histórico, isso já faz com que esse livro seja uma fantasia. Eu não acho que seja bem assim. Fantasia, para mim, precisa ter elementos fantásticos. E outro aspecto que contribui para essa confusão do gênero literário, e aqui eu estou falando especificamente dos livros dele que eu li, que são a trilogia A Busca do Graal e Crônicas Saxônicas, é que na época em que esses livros se passam, as pessoas acreditavam muito no sobrenatural. Em Terra em Chamas, por exemplo, a gente tem a Skade, mulher do Harald, que é descrita aqui por alguns personagens como sendo bruxa. Algumas pessoas têm até medo dela. E ela veste total a carapuça, tá, gente? Ela amaldiçoa as pessoas, ela mata de forma absolutamente sanguinária, ela fica gritando. E sendo muito honesta, ao longo desse livro inteiro, eu não vi essa mulher fazer uma magia, eu não vi essa mulher fazer um chá de camomila que seja. Ela fica só mesmo gritando e amaldiçoando as pessoas. É só isso que ela faz. O que acontece? Nessa época em que esses livros se passam, era muito comum pessoas que tinham um comportamento diferente dentro dessa sociedade, de repente um comportamento considerado disruptivo, pessoas com religiões diferentes, pessoas que mexiam com ervas, principalmente mulheres, serem consideradas bruxas por causa disso. Isso não significa que isso aqui é um livro de fantasia por causa disso. Não, na época isso era comum. Pessoas que mexiam com ervas, sabe? Pessoas que se comportavam de forma diferente, serem consideradas bruxas. Mas elas não eram bruxas. Eu gosto muito dessa série, já estou ansiosa para ler o próximo volume.
Ela combina elementos que eu gosto bastante, então contato entre culturas diferentes, história, batalhas e personagens cativantes. Se você tem vontade de ler essa série, se você tem vontade de ler algum livro do Bernard Cornwell e de repente não sabe por onde começar, eu recomendo muito que você leia As Crônicas Saxônicas. É uma série incrível, não se assustem pelo tamanho, tá? Da série. Apesar de serem 13 livros, são super rápidos de ler, assim, os livros voam. E tem também a vantagem de aqui no Brasil a gente já ter 12 volumes publicados. Falta lançar só o 13º. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links também estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!